Hoje eu quero falar a respeito da vida de uma moça, de uma mulher chamada Miriam. Ela era irmã de Moisés, o grande Moisés, o grande homem de Deus. E eu tenho duas fases da vida dela. E eu quero hoje, o pessoal está entrando aqui, Giovana Duarte, Samanta, daqui a pouquinho eu leio o nome de vocês de novo, tá? Para mim conseguir apagar. Vamos mandando um recado aí, vamos falando, mandando um recado aí, porque é importante que você participe conosco. Bem, eu quero fazer, antes de tudo, uma leitura da primeira fase da vida de Miriam, tá? Está escrito em Êxodo, capítulo de número 15 e versículo de número 20, diz assim: Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: Cantai ao Senhor, pois sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur, e caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. A Miriam provavelmente é aquela mesma menina que, quando Moisés nasceu, ela era mais velha do que Moisés, e veio uma ordem de Faraó para que destruíssem, exterminassem todos os meninos que nascessem no povo de Israel, porque Israel estava no Egito e estava numa situação de escravidão. E a Bíblia diz que quanto mais Faraó perseguia o povo de Deus lá no Egito, mais o povo crescia. É como se fosse merengue. Merengue, quanto você vai bate, mais cresce. Quanto mais Faraó perseguia, mais a igreja, aliás, mais o povo crescia. Então, o Faraó ficou com medo, porque disse: essa nação vai crescer tanto, daqui a um pouco vamos se tornar mais numerosos do que nós, mais fortes do que nós. Então ele mandou exterminar. E Moisés havia acabado de nascer. A mãe, Jecobede, preocupada, ela manda 3 meses depois, Moisés com 3 meses, ela prepara um cesto, betuma o cesto por dentro, para que não entrasse água, coloca o menino Moisés com 3 meses e manda a irmã, provavelmente Miriam, largar o menino no rio, para que, jogado à sorte, alguém encontrasse o menino, mas o menino não fosse morto por causa do Faraó. E esse cesto, ele é guiado, eu acredito que por Deus, e ele vai indo pelo rio afora, pelas beiras dos juncos, e diz a Bíblia que a irmã de Moisés acompanhava pela margem do rio, aonde o cestinho estava indo com o menino, com o seu irmãozinho. E Moisés, ele acaba parando no palácio da filha de Faraó. E a filha de Faraó vê aquele cesto e manda suas criadas recolher aquela criança. E percebe que aquela criança é o filho das hebreias, que não é do povo egípcio. É a mesma coisa, a característica física indicava que não era um menino egípcio, mas um menino filho das hebreias. Então a própria irmã de Moisés se oferece para encontrar alguém para cuidar da criança, porque a filha de Faraó quer ficar com a criança e ela adota Moisés. E quem é que vem para cuidar de Moisés como babá? A própria mãe. Veja os caminhos de Deus. Muito bem, Moisés cresce, a história vai, e até que Moisés tira o povo do Egito, passa o Mar Vermelho e tira uma nação de mais de 2,5 milhões de pessoas da escravidão para um caminho de liberdade. Deus havia levantado Moisés. Moisés agora é um homem. E Miriam, sua irmã, continua sempre ao seu lado, lhe acompanhando. Miriam vê toda a história de Moisés, desde o nascimento, quando Moisés se torna um moço, quando Moisés vai para o Egito, quando Moisés é levantado por Deus. Miriam acompanha toda a trajetória do ministério de Moisés. E agora, quando Miriam, junto com seu irmão,
o Arão, que é irmão de Moisés também, com a família, atravessam o Mar Vermelho. Deus abre o Mar Vermelho para o povo de Deus passar. E quando o faraó vem atrás, para perseguindo o povo de Deus, a Bíblia diz que quando o último hebreu, o último dos filhos de Deus, atravessa o mar, ele manda Moisés estender o cajado e o mar se fecha. E todos os inimigos que entraram no mar em perseguição ao povo de Deus acabam morrendo. Bem, onde eu quero chegar? Eu quero chegar agora, nesse momento, quando todo o povo atravessa para o outro lado, perseguido. Vejam bem, o povo entrando no meio do mar, os inimigos no encalço nos calcanhares dele, mas quando o último filho de Deus conclui a travessia do Mar Vermelho, Deus fecha o mar e os inimigos que estavam no encalço morrem afogados. Há cavalos que morreram afogados, carroças, carruagens de guerra, tudo boiando, morreu todo mundo. E Miriam é tomada de uma alegria, Miriam é tomada de um júbilo e ela resolve celebrar a Deus. Que momento lindo! E a Bíblia diz assim, então Miriam a profetiza. Vejam bem, Miriam agora não é mais aquela menina pequena que acompanhava o irmão que foi jogado nas águas daquele rio. Ela é uma mulher agora, ela é uma moça agora, ela é adulta. E ela é uma profetisa, é uma profeta do Senhor nosso Deus. E diz a Bíblia que a irmã de Arão, que é Miriam, tomou um tamborim, é um instrumento, né, feito de couro, estilo de um pandeiro, e ela pega aquele tamborim e ela começa a cantar um hino de júbilo, um hino de glória. Ela está cheia da glória de Deus. Esse momento de Miriam é um momento ímpar. Ela está na unção, ela está na graça, ela está envolvida, no coração dela está envolvido, ela está vivendo um dos momentos mais lindos da sua vida, porque eles veem um povo de 2,5 milhões de pessoas livre da escravidão, não vão mais amassar barro, não vão mais ser escravos de Faraó, estão rumando em rumo uma terra prometida, uma terra que Deus que daria para eles. E ela olha agora para o mar e vê aqueles camaradas que lhe trouxeram por anos e anos no Egito como escravos, debaixo do mau tempo, debaixo da humilhação, e ela vê todos os seus inimigos, ela vê todos aqueles que lhe humilharam, todos aqueles que lhe perseguiram, perecendo. Eu quero trazer uma palavra para você. Não se preocupe, nenhum inverno é para sempre, nenhuma luta é para sempre, nenhuma provação é para sempre. Tudo é um tempo, é um ciclo das nossas vidas. E aquele tempo de escravidão, aquele tempo passou, e ela agora estava ali celebrando a Deus pela vitória, cheia de júbilo. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele fez perecer Faraó com seus cavaleiros no mar. E ela começou a cantar. Agora vejam bem, ela não era apenas uma mulher que cantava, ela não era apenas uma profetisa, ela tinha um dom de liderança. E a Bíblia é clara que quando ela toma uma atitude, ela não esperou ninguém, ela pegou o seu tambor, o seu tamborim, e ela começa a cantar só, e ela começa a tocar só. Mas olha bem, ela é uma líder. E o que acontece agora? As outras mulheres, eu não sei quantos milhões de mulheres tinham ali, mas a Bíblia é clara que as mulheres então viram ela tomando aquela atitude. E como todo líder, que ele atrai pessoas, todo líder, ele atrai pessoas. O líder não obriga ninguém a seguir, ele apenas atrai. E ela, quando toma aquela atitude, ela consegue atrair. Todas as mulheres hebreias começam também a cantar, e começam também a louvar, e começam também a adorar. Agora você imagina, eu não sei quantos milhões de mulheres tinha naquela multidão. Eu sei que eram mais de 2,5 milhões de hebreus, talvez tivesse ali 1,5 milhão de mulheres. Você sabe o que é isso? Eu assisti uma vez um coral de quase 100 pessoas cantando, parecia que vinha tudo abaixo. Agora você imagina um coral de mais de 1 milhão, 1,5 milhão de mulheres cantando. Ecoava no céu, ecoava em todos os cantos da terra, aquelas mulheres tudo cantando, porque uma mulher
tomou uma atitude. Uma mulher, ela se dispôs a fazer algo. Sabe, querido, às vezes, a grande bênção, a grande vitória depende de uma atitude de alguém. Sabe quando que a vitória do povo de Israel aconteceu contra o filisteu? Quando um menino chamado Davi tomou uma atitude. Sabe, às vezes nós olhamos para a nossa família está distante de Deus, os filhos distantes de Deus, marido distante de Deus, esposa distante de Deus. Você olha amigos, parentes distantes de Deus, e você simplesmente diz, meu Deus, mas às vezes, sabe o que está dependendo? Da salvação da tua família, do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu amigo, do teu vizinho, dos teus parentes. Às vezes é uma atitude da gente. Aquela mulher, ela não obrigou ninguém, ela apenas tomou uma atitude. Sabe? Às vezes, há muito tempo atrás, alguém diz assim, eu aqui em casa, falava para mim, eu numa visita pastoral, aqui em casa só quem ora sou eu. Eles têm que orar, ela não ora, ele não ora. E sabe, às vezes, a gente quer que todo mundo na nossa casa ore, mas às vezes as pessoas da nossa família nunca nos viram orando, raramente nos viram orando. Você quer que alguém lhe siga? Você quer que as pessoas façam alguma coisa? A própria Bíblia diz, fazei aquilo que vocês querem que os outros façam. Então, às vezes, é uma atitude. Ela não obrigou ninguém a cantar, ela não obrigou ninguém a acompanhar ela, mas ela faz. E quando ela faz, ela começa a atrair. Talvez em uma mulher, mais outra, mais outra, mais outra. Daqui um pouquinho, era um louvor só, uma adoração. A Bíblia não me deixa claro, mas eu acredito que os homens que estavam lá, que eram milhões também, entraram, eu acredito que entraram nesse louvor, nessa adoração. E as mulheres dançavam. Está aqui. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim. E todas as mulheres saíram atrás dela. Olha, atrás dela. Ela estava na frente, ela tomou uma atitude, ela tomou uma frente. E de repente, quando ela olhou para trás, ela não estava mais só. Amigo, você quer? Comece a fazer alguma coisa. Tome uma atitude. Você quer que a tua casa mude? Tome uma atitude, comece a fazer alguma coisa. Você quer que a sua igreja mude, a sua congregação mude, a sua célula mude? Está na hora de você começar a fazer alguma coisa. Não fique esperando assim, mas ninguém me ajuda, ninguém faz aquilo outro. Sabe, o meu falecido pai, ele partiu praticamente com mais ou menos 90 anos de idade, por aí. Mas o meu pai, eu dizia para ele assim, meu pai é muito orgulhoso. E meu pai não pedia nada para ninguém, mas o meu pai tinha um sistema com ele. Ele tinha uma horta muito grande nos fundos da casa, e às vezes ele ia lá para a horta lá, e ele pegava uma enxada, começava a bater com a enxada, já estava velhinho, e ele gemia, cada enxadada que ele dava, e eu olhava para ele assim, ô pai, por que tu me pede para mim te ajudar? Eu te ajudo, deixa que eu tiro essa pedra daí, deixa que eu bato com a enxada aí. E ele dizia para mim, tu não está vendo o que eu estou fazendo? Se quiser me ajudar, tu vem me ajudar. Então ele, mesmo na sua limitação, ele botava a mão para que outras pessoas olhassem e disse, mas para um pouquinho, aquele velhinho está fazendo aquilo ali, eu vou ali, vou fazer alguma coisa. Às vezes nós queremos que todo mundo faça alguma coisa, mas a gente não faz nada. A gente não mexe uma palha para motivar ninguém. E Deus quer te usar, como usou Miriam. Deus quer te usar. Esse foi um momento glorioso, lindo do seu ministério. Sabe, às vezes a gente perde de viver momentos lindos da vida porque a gente não toma uma atitude. E essa atitude que você vai tomar vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. Você está aí, quem sabe, triste, abatido, para baixo, cabeça para baixo. Está na hora de você levantar a cabeça e tomar uma atitude. Celebre a Deus. Você quer ver uma coisa? Uma atitude muda tudo. Há uma passagem em Atos dos Apóstolos que nos diz que Paulo, o grande apóstolo Paulo, o maior missionário da história das Escrituras Sagradas, o apóstolo Paulo ele foi preso juntamente com Silas, o seu companheiro. Levaram ele para o fundo de um poço, lá de uma cadeia, de um cárcere, lá no fundo. Amarraram ele num tronco, com os pés numa corrente e as mãos numa corrente.
Olha bem, era uma cadeia fria, uma cadeia gélida, talvez cheia de baratas, de ratos, muitos presos naquela condição. Eles não estavam só, haviam centenas de presos ali, naquela caverna escura, fria. Talvez uma vez, 2 vezes por dia, alguém colocasse um pedaço de pão lá, uma caneca com água, e eles ali mal alimentados. Mas a Bíblia diz que eles resolveram tomar uma atitude, com os pés amarrados, com as mãos amarradas, lá naquele poço escuro, e talvez o diabo não ouviu deles: Deus abandonou vocês, cadê o Deus de vocês? Cadê o Cristo que vocês pregam? Não, eles não blasfemaram sequer um momento, porque você tem que aprender uma coisa: os ciclos mudam, Deus faz tudo mudar. Eu não sei o que você está passando hoje, talvez esteja no fundo de poço, no fundo da amargura, chorando por um filho, por uma filha, chorando por uma família, por um casamento desfeito, chorando por uma situação financeira que você não sabe como vai sair. Mas escuta, Deus, ele muda os ciclos. Deus, ele muda as situações. Deus muda as coisas. Israel não estava lá na escravidão? Estava. E agora, Miriam não está cantando? Miriam, há umas horas, alguns dias atrás, estava amassando barro como escrava no Egito. E agora, olha bem, ela está do outro lado do Mar Vermelho, olhando para aqueles que lhe escravizaram, estavam todos mortos. Escuta bem, eu não sei quantos inimigos estão te perseguindo, eu não sei quanta gente está torcendo para ver o teu mal, para te ver caído no fundo do poço, destruído. Eu não sei quantas pessoas estão batendo palma, porque você está distante. Quem sabe você perdeu o ministério, perdeu alguma coisa na tua vida, e tem gente batendo palma. Gente, deixa eles bater palma. Esse tempo deles bater palma, os teus inimigos baterem palma, está com os dias contados. Deus vai mudar, Deus vai trocar a tua história. Agora eu olho para Miriam e eu vejo Miriam aonde? Do outro lado. É do outro lado. Deus vai fazer você passar do outro lado. Deus vai fazer você passar esse mar. Deus vai fazer você passar dessa situação. E do outro lado tu vai cantar, tu vai celebrar esse Deus vivo, esse Deus maravilhoso, esse Deus glorioso. Creia nisso. Levanta a tua cabeça. Não dá ouvido para quem te coloca para baixo. Não dá ouvido para quem é negativista, só diz que não dá, não pode, não sei o quê. Não olha para isso, não dá ouvido. Não deixa essas coisas entrar no teu coração. Lembra-se, Deus muda as situações. Deus, ele é Deus que muda os ciclos, muda a nossa história e vai mudar a tua história também. Agora eu vejo Miriam alegre, feliz, jubilando, cantando. Milhões de mulheres cantando, e eles dançam e tocam o tamborim, e do outro lado se ouve aquele som, aquele júbilo. É o júbilo da vitória, é a celebração da vitória, é um povo celebrando a libertação, é um povo celebrando a liberdade. O significado da palavra êxodo, que é o livro de Êxodo que eu li com vocês aqui, significa saída, saída do Egito, saída do mal, saída das trevas, saída da escuridão, saída de um tempo difícil. Deus tem uma saída para mim e para você. Agora Paulo está lá preso, naqueles grilhões, naquela cadeia, e ele toma uma atitude. Que atitude é essa? De chorar? Não. De se lamentar? Não. Que atitude então ele tomou? O que eu e você faríamos se estivesse jogado no fundo de uma cadeia escura, com ratos, com barata, comendo mal, sem ver a luz do sol, sem esperança alguma, com os pés amarrados, as mãos amarradas, sem falar nas portas fechadas, com cadeias? Que atitude eles tomaram? Talvez todos os presos se lamentavam, mas Paulo e Silas tomaram uma posição. Nós vamos cantar. A cadeia escura, mas nós vamos cantar. Está frio aqui, mas nós vamos cantar. Tem ratos e baratos aqui, mas nós vamos cantar. Estamos amarrados de pé e mão, mas nós vamos cantar. Nossa boca não está amarrada. Nós vamos adorar, nós vamos glorificar. Não importa quantas situações, quem sabe, em alguma área da tua vida, tu está com as mãos e os pés acorrentados, mas tu tem uma boca para adorar, para falar, para orar, para buscar Deus. E isso vai fazer diferença.
E no meio de tanta dor, de tanto gemido, 2 vidas cantavam no meio da escuridão. Quem eram essas 2 vidas? 2 filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles podem passar por vale, eles podem passar por situações, mas eles sabem que Deus, logo ali, ele muda a situação de uma para outra situação. E eu vejo agora, quando eles começam a louvar, o louvor deles chega ao trono de Deus. E Deus manda anjos que descem daquele presídio e abre as portas, rebenta as correntes. De repente está todo mundo sem corrente nas mãos, todas se quebraram. Obra de Deus. Não importa quantas correntes o diabo preparou para mim e para você. Não importa quanta calúnia, não importa quanta mentira. Não importa que os seus inimigos estejam rindo, se gloriando em ti, falando mal de ti. Isso tem um tempo. Isso acaba. Deus é aquele que tem o poder de transformar uma situação para outra. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Fica tranquilo. A peleja não é minha. A peleja é de Deus. A peleja não é sua. A peleja é de Deus. É o Senhor que peleja por mim e por você. Fique tranquila. Lá está ela, cantando. Há uma alegria só no meio daquela multidão. Todos cantam, todos choram de emoção. Todos dançam de alegria na presença de Deus. São danças espirituais. Eles saltam, os tamboris tocam, os chocalhos tocam, os pandeiros tocam. O céu recebe aquele estrondoso louvor de amor, de gratidão e de celebração. Essa é uma fase, Miriam, que eu encontro em Êxodo capítulo 15. Mas agora, quando eu viro as páginas da minha Bíblia, eu vou para o livro de Números, no capítulo de número 12. E aí, infelizmente, eu não vejo mais aquela jovem cantando. Eu não vejo mais aquela jovem dançando. E nem vejo mais 1,5 milhão de mulheres dançando e cantando com ela. Eu não vejo mais ela sorrindo. Ainda que ela não esteja mais na escravidão do Egito, mas ela se torna escrava agora num lugar que não era lugar de escravidão. Eles já estavam libertos, não estavam mais debaixo das garras de Faraó. Eles estavam caminhando em rumo à terra prometida. Mas eu não vejo mais ela cantando e celebrando. Não há mais sorriso no rosto dela. Por isso o tema desta mensagem é as 2 fases de Miriam. E se eu e você encontrássemos ela, aquela Miriam lá no livro de Êxodo, não tem nada a ver com a Miriam do livro de Números. Porque aquela Miriam que está lá no livro de Êxodo, que tinha acabado de atravessar o mar, era uma Miriam linda, cheia da glória de Deus, cheia da presença de Deus. Mas a Miriam que eu encontro agora no livro de Números, no capítulo 12, no versículo 1, ela está leprosa. Ela está caída. O Espírito de Deus não está mais na vida dela. Ela está frustrada. E ela está derrotada. Uma lepra tomou conta do corpo dela. E veio uma pergunta: por quê? Por que um tempo atrás ela estava cheia da glória, cantando e atraindo multidões com ela? E agora ela está só, não tem mais aquela multidão com ela, ninguém canta, ela não tem prazer de cantar, porque ela está doente. Ela tem lepra desde a cabeça, lá na sola dos seus pés. Vamos ver por que essa mulher, que estava vivendo um momento, agora está vivendo um momento de desgraça. A Bíblia diz assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que este havia tomado, pois ele havia desposado uma mulher etíope. E diziam: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. Qual foi o motivo dessa mulher ter saído de um estado de graça, de bênção, para um estado de doença, de lepra,
de fracasso, de destruição. Uma simples palavra. Ela foi falar de quem não devia jamais ter falado. Ela foi falar do seu irmão, porque o seu irmão havia desposado ou tomado por esposa uma mulher etíope. Quer dizer, ela era uma mulher africana, ela não era uma mulher do mesmo povo hebreu. E o povo de Deus deveria apenas de casar ou desposar com pessoas do seu mesmo povo. A própria Bíblia diz que não há comunhão da luz com as trevas. É muito comum hoje nós procurarmos um parceiro, um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa de outra fé. E a maioria dos casamentos, quando são feitos dessa forma, acabam em fracassos, em problemas. Porque um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Um crê num Deus, outro crê no outro. Um serve um Deus, outro serve o outro. E não há comunhão de luz com trevas, mesmo que se casem. E não era permitido que um homem tomasse. Moisés toma uma mulher que não é do seu próprio povo. E a pergunta é, Moisés estava certo ou Moisés estava errado? Moisés estava errado. Não era certo aquilo ali. Mas aquilo não era um problema para Miriam. Não era um problema para Arão, o irmão de Moisés. Aquilo era um problema para quem estava acima de Moisés. Você nunca se envolva, nunca se atreva a falar mal, nunca se atreva a criticar alguém que está acima de você. Alguém que Deus colocou acima de você como autoridade sobre a sua vida. Não fale mal de pastor. Não fale mal de um obreiro, se você não é obreiro. Não devemos falar mal de ninguém. Mas muito menos de quem está acima. A Miriam e o Arão não eram o líder de Moisés. Moisés era líder deles. No entanto, Moisés era a cobertura deles, estava acima deles. E quem é que estava acima de Moisés? Deus. E ela entra numa área que não é dela. Ela entra numa área que não lhe pertence. Você sabe qual é o grande problema? A maioria das pessoas que estão numa igreja, eu não disse todas, disse uma grande maioria, quando vão para outra igreja, para outro ministério, eles ficam falando mal do pastor. Ficam falando mal dos obreiros, da igreja, do ministério. Você vai ver o que acontece com quem fala mal das pessoas que estão acima. Você nunca se atreva, não saia da sua área. Quer ver uma coisa? Eu vou falar, isso aqui é Bíblia. Isso aqui não é o que eu acho, o que eu penso. Isso aqui é Bíblia, palavra de Deus. Miriam falaram contra Moisés. Eles estavam certos ou errados? Não. O que eles estavam falando era certo, mas não deveriam de falar porque não era de competência deles. Você nunca fale de alguém quando não é da sua competência. Deixa que Deus trata, não é problema meu nem seu. Deus trata com cada um. Você entendeu? Então, olha bem, estava certo casar com a mulher, aquele tipo de mulher? Estava errado. Pela vontade de Deus, estava errado. Mas, olha bem, e aí entra um ciúme. Porque elas também, no fundo, a irmã tem ciúme do irmão. Quer ver onde está expresso o ciúme? No versículo 2. Porventura, Deus somente fala com Moisés? Não falou também por nós? E a Bíblia diz que o Senhor ouviu isso. Agora, olha a resposta de Moisés. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que haviam na terra. Moisés tem um talento, ele tem um dom, ele tem mansidão no coração. Isso é um dom de Deus. A pessoa que é mansa, ela não se vinga. A pessoa que é mansa, ela deixa tudo na mão de Deus, ela é tranquila. E a Bíblia testifica, ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Não tinha ninguém tão manso quanto ele. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, os 3 irmãos, saiam da tenda os 3. Moisés fala,
Deus fala com Moisés, fala com a Miriam e fala com Arão. Saiam os três para fora da tenda. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles os três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem. Olha, isso aqui é Deus. Pôs-se à entrada da tenda e chamou Arão e a Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele manda os três sair. Depois Deus chama em particular os dois irmãos, a Miriam e o Arão, que haviam falado de Moisés. Saíram e pôs-se à tenda, e ambos se apresentaram. E ele quem? Deus, disse, ouvi agora as minhas palavras. Deus está falando com os dois. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos, falarei com ele. Deus está dizendo, se existe profeta, eu falo com eles, ou por visões, ou em sonhos. Agora, olha bem, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca, falo com ele, às claras, não é por visão, não é por sonho, e não por figuras, olha bem, e ele contempla a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não temestes falar contra o meu servo Moisés. A ira do Senhor se acendeu contra eles e Deus se retirou. Escuta bem, eu não tenho palavra, eu não tenho tempo aqui. Eu ficaria mais de 1 hora pregando e talvez eu venha pregar essa palavra aqui, essa frase. E Deus se retirou. Amigo, eu quero falar com você. Você acha que fica cantando na internet, fazendo live, violãozinho, de teclado, deixando um rastro negro de passado, de falatório, de críticas, de um monte de sujeira. E você toca o barco para frente, achando que tudo que ficou para trás está esquecido, que Deus não ouviu, que Deus não sabe, que Deus não escutou. Você está enganado. Você está enganado. A ira do Senhor se acendeu e Deus se retirou. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus se retira da vida de um homem, é triste. Quando Deus se retira de uma família, é triste. Quando Deus... Você quer ver o quão triste é quando Deus se retira? Não é quando tu te retira. É quando Deus se retira da tua vida. Quando Deus se retira, você fica cantando, orando, pregando, mas Deus não está mais com você. Você já leu a história de Saul? Deus já havia substituído Saul. Saul estava lá ainda sentado no trono com a coroa, mas para Deus ele não era mais rei. O rei, para Deus, já era Davi. Às vezes você está sentado num trono ainda achando que você é o mesmo. Você não é mais o mesmo. Deus já se retirou da sua vida. Quer saber o quão difícil é isso? Abra a Bíblia Sagrada no livro de Salmos, no capítulo 51. Quando Davi disse, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me dar a alegria da minha salvação. Como é que você pode dizer que Deus está com você? Como é que você pode dizer que Deus está contigo, que tu te arrepia, tu está falando línguas? A Bíblia diz que você pode falar línguas. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu nada serei. Amor pela igreja, amor pelos ministros, amor pela palavra, amor pelos pastores, amor pelos irmãos, amor pelas almas, amor pelo evangelho, amor pela obediência à palavra do Senhor. Deus se retirou. E agora você vai ver o que acontece quando Deus se retira. Quando Deus se retira, o homem vai para o fundo do poço. Quando Deus se retira, o homem fica leproso. Leproso na alma, leproso no espírito, na vida. A língua fica leprosa, a mente fica leprosa. Não adianta você se enganar a si mesmo. São comportamentos, 2 fases na vida da mesma mulher. Cada um vive a fase segundo as escolhas que faz da vida. Quando ela escolheu cantar e celebrar, ela estava cheia da glória. Quando ela resolveu falar mal de alguém que não cabia a ela julgar e falar, mas a Deus,
ela perdeu toda a glória, perdeu todo o gozo, perdeu toda a beleza, ela perdeu até a beleza exterior. Como uma mulher pode ficar linda se está de lepra da cabeça aos pés? E ele se retirou. Essa palavra aqui é muito forte. Quando Deus se retira de uma vida de uma pessoa, você fica lutando sozinho. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, a Miriam se achou leprosa. Gente, eu me arrepio aqui de ler isso aqui. Deus sai e a lepra chega. Deus sai e o diabo entra. Deus sai, a amargura entra. Meu Deus, quando Deus entra, o gozo entra. Quando Deus entra, a glória entra. Quando Deus entra, a unção entra. Quando Deus entra, o brilho na minha vida entra. Quando Deus se retira, a glória sai. Quando Deus se retira, o gozo vai embora. Quando Deus se retira, o prazer vai embora. Quando Deus se retira, você fica só. E a lepra vem. E ele se retirou. Versículo 9. 10. Quando a nuvem se afastou da tenda, a Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Voltando-se para Miriam, Arão viu que ela estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Ah, meu senhor, é irmão dele, não ponha sobre nós esse pecado que loucamente cometemos. Sabe, enquanto a lepra não te pega, você acha que está tudo bem. Mas quando Deus se retirou, a lepra entrou. E eles caíram em si, e o Arão correu para o irmão e disse: Moisés, olha o que a gente fez uma loucura. Nós não éramos para ter se metido e falar mal de ti. Que loucura nós cometemos. Miriam está leprosa. E agora, gente, a irmã, sabendo que tinha falado tudo do irmão, olha para a vida dela. Ela olha para ela mesma no espelho e não se conhece. Ela não tem mais a sua pele limpa, ela está tomada de lepra. Ela está toda leprosa. A lepra é sinal de pecado. Você quer falar em pecado, fala em lepra. Ela estava tomada de pecado, porque ela se permitiu a criticar. Mas para um pouquinho, bispo, ela falou alguma mentira? Não. Mas não é problema seu. Alguém disse assim: bicho, sabia que o pastor fulano de tal lá caiu no pecado? Não é problema meu. Ele é um pastor. A única pessoa que está acima daquele pastor que caiu lá no pecado é Deus. Eu não tenho que me meter nisso. Eu posso até orar por ele. Nada mais do que isso. Quanto crente falando mal de crente. Quanto crente falando mal de pastor. Falando mal da igreja. A igreja, ela é de Jesus. Você está falando uma coisa que é de Jesus. A pessoa que critica, que fala mal, que renega. Você entendeu? E Deus se retirou. E a nuvem saiu da tenda. Deus desapareceu dali. E quando Deus sai, a lepra entra. Você sabe por que o diabo não entra na minha casa? Sabe por que o diabo não entra na tua casa? Você sabe por que o diabo não destrói a tua casa, a tua família, a minha família? Não é por minha nem por tua causa. É porque Deus está ali. E aonde Deus está, o mal não pode entrar. Agora, o problema é quando Deus sai dali. Quando Deus se retira dali. Por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Porque se você entristecer a Deus, e o que é que entristece a Deus? Falatório, crítica, ingratidão, comentários que têm pinta de preocupação, mas na verdade são críticas pesadas, e isso que deixa os crentes leprosos. É isso. É por isso que tem multidões de pessoas, crentes dentro da igreja, tomados pela lepra do pecado, vazios, frios, gelados. Tudo está errado na volta deles, tudo é errado para eles, tudo tem defeito. Não é verdade? E Jesus certamente disse assim: e tu, que queres tirar o argueiro, o cisquinho do olho do teu irmão,
antes primeiro deveria tirar a trave, um pau, um graveto que está no teu olho. Agora olha bem, e a ira do Senhor se acendeu, Deus se irou, porque Deus se ira com o pecado. E ele se retirou, porque onde Deus se revolta com o pecado, Deus se retira. Já vou encerrar. Então a nuvem foi embora e Miriam se achou leprosa. Agora, presta atenção, olha o estado que ele descreve a respeito da visão, como é que essa mulher está. Aquela mulher cheia de vida, bonita, alegre, cantando, pulando, dançando. Olha aqui o que ele disse assim. Então disse Arão a Moisés, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado que loucamente cometemos. Ele chegou à conclusão que foi uma loucura falar mal do irmão. Não seja ela, falando da irmã dele, não seja ela como um aborto que saindo do ventre de sua mãe tem a metade da sua carne já consumida. Metade da sua carne consumida. Ela estava apodrecendo. A ausência de Deus. Quando Deus sai, tua casa vira um inferno. Quando Deus sai, teu casamento vira uma desgraça. Quando Deus sai, tu não tem prazer. Quando Deus sai, o tempero, a alegria, o motivo de paz, de gozo, de satisfação é a presença de Deus. Quando Deus sai, uma igreja fica virada em nada. Quando Deus sai, uma família é nada. Quando Deus sai, um homem não é nada, uma mulher não é nada, ninguém é nada. E o que faz Deus sair? Pecado, murmuração, críticas. Moisés clamou ao Senhor, ó Deus, rogo-te que tu cures a minha irmã. O Senhor respondeu a Moisés, se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria envergonhada durante 7 dias? Seja Miriam fechada 7 dias fora do acampamento e depois seja trazida de volta. E assim Miriam esteve fechada fora do acampamento durante 7 dias. E o povo não partiu enquanto ela não foi novamente recolhida. Agora preste atenção, eu não tenho mais tempo para falar sobre isso. A Miriam não só trouxe uma maldição para a vida dela, como ela atrapalhou a jornada dos seus outros irmãos. Porque Deus disse que era para tirá-la para fora. Para fora. Ela foi colocada em disciplina. Fora. Fora do meio do povo 7 dias. Isso é disciplina de Deus. E ela fica fora 7 dias. E por causa dela, porque Deus disse, depois de 7 dias, vocês recolham ela. Era o final da sua disciplina. Ela precisava aprender isso. E sabe quem é que orou por ela? Exatamente aquele de quem ela falou. Sabe, eu já vi muito isso acontecer. Já vi muitas pessoas saírem falando e voltam leprosas, pedindo, sabe para quem orar? De quem eles falaram. Sabe para onde eles voltam? Do lugar que falaram, do lugar que denegriram. E não havia mais ninguém que pudesse orar, porque Deus disse, eu só escuto a oração de Moisés. Pô, mas ela falou mal de Moisés. E agora o homem do qual ela falou, que além de ser irmão, era o líder dela, mas ele é o único que pode orar por ela. Vejam que castigo essa mulher recebe. Toda leprosa, consumida. O irmão disse que ela mais parece um aborto. Metade da carne consumida, destruída. E agora o irmão ora por ela e ela vai para fora. 7 dias depois, o povo de Israel ficou 7 dias parado por causa do pecado dela. Eu quero fazer um parênteses que eu não tenho mais tempo, a hora se esgotou, mas eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós atrapalhamos a jornada da nossa casa, da nossa família, para os nossos erros e os nossos pecados. Quando você olha para Jonas dentro daquele barco, os marinheiros que não tinham nada a ver com isso, sofreram por causa do pecado dele. E o povo hebreu, 2,5 milhões de pessoas, ficaram 7 dias parados no mesmo lugar, sem caminhar 1 metro para frente. Tinha uma mulher, por causa do pecado dela, da decisão errada que ela tomou. Estava lá fora e tinha que esperar ela para trazê-la de volta para não se perder. Porque Deus é tão bom, Deus ele permite que a lepra nos pegue, ele permite
que pessoas orem por nós e ele permite que a gente retorne para viver no seio do meio do povo dele. Deus não tem prazer. Quando Deus nos coloca em disciplina, é apenas por um tempo, para Deus nos trazer de volta. E quando ela volta sarada e curada. Mas eu acredito que essa mulher nunca mais murmurou, nunca mais falou mal do seu irmão. 2 fases. Sabe, nós vivemos fases da vida, fases boas, fases más. E quem promove as fases boas ou as más da vida são as nossas escolhas. O dia que ela escolheu cantar, celebrar e dançar, e saltar e pular de alegria, ela foi uma mulher linda, bonita, cheia da glória de Deus e uma grande líder que arrastou multidões com ela. Lá na frente, ela toma uma burra decisão, uma tola decisão, de falar mal de quem ela não deveria de falar de alguém que Deus havia colocado de líder sobre ela. E ela agora se encontra leprosa. Se eu batesse uma fotografia dela lá em Êxodo, era uma mulher linda saltando. Uma fotografia em números, uma mulher toda comida de lepra, destruída, jogada para fora do arraial. 2 fases. Quem promove as fases da nossa vida somos nós, com as nossas escolhas que nós fizemos. Às vezes são escolhas erradas, nós achamos que são escolhas certas, e Deus falou pela boca do grande sábio Salomão: há caminho que parece direito aos homens, mas no final são caminhos de morte, são caminhos de dor e de sofrimento. Que Deus possa ter falado comigo e com você nesta noite. Eu não sei como é que você está vivendo, mas uma coisa eu quero dizer: se você está vivendo como Miriam lá no princípio, celebrando a Deus, de bem com tudo, vivendo no caminho certo de Deus, permaneça aí. Mas cuidado, as coisas mudam, as fases da lua mudam, as estações do ano mudam, o tempo muda, e às vezes as pessoas mudam pelas escolhas erradas que fazem. É possível voltar? Claro que sim. A Bíblia diz em Apocalipse: lembra-te de onde tu caiu e volta. Volta à prática do teu primeiro amor, das tuas primeiras obras. Sabe, às vezes o diabo olha para a gente, e talvez um dia olhou para você que está me ouvindo agora. Te viu cantando, te viu dançando no ministério, te viu trabalhando com alegria, te viu chorando. O diabo te viu lá na igreja falando línguas. O diabo viu quando você recebeu a unção do seu Espírito, do Espírito Santo de Deus. O diabo te viu quando tu estava feliz em casa, cantando no altar, cantando no meio do povo, celebrando. Ele te viu, como ele viu Miriam cantando. E talvez o diabo naquele dia disse: eu ainda vou fazer você cair. Eu ainda vou te tirar dessa alegria. Eu ainda vou te tirar desse gozo. Eu ainda vou te tirar da presença que você está. Por que o diabo faz isso? Porque o diabo também um dia, ele teve a glória de Deus na vida dele. O diabo também um dia estava junto do Pai. Ele estava junto de Deus. Ele era um querubim amado de Deus. Mas ele tomou uma decisão erradíssima quando ele desejou ser maior do que Deus. Ele quis estar acima de Deus e ele perdeu a unção, perdeu tudo. O diabo, ele tem um ódio mortal de Deus. E quando ele olha para mim, quando ele olha para você e vê você trabalhando, você envolvido na obra, ele olha para você, vê você cantando no coral, ele olha para você, vê você tocando no altar da casa dele, ele olha para você, vê você pregando, dirigindo uma célula, dirigindo uma congregação, ele vê você fazendo visita no hospital, ele vê você fazendo caridade, trabalhando na obra social, ele vê você fazendo alguma coisa para Deus, ele vê você feliz, alegre, motivado. E você não sabe, você inocentemente, naquela alegria, naquela euforia toda, ele está de olho em cima de você e ele começa a arquitetar um plano da tua queda, o plano da tua derrotada, o plano da tua destruição.
E ele começa sutilmente, devagar, a trabalhar na sua vida, fazendo você olhar para coisas que não deveria de olhar, fazendo você ouvir o que não deve de ouvir, fazer você acompanhar quem você não deve de acompanhar. E você vai indo aos poucos sem se dar por conta. Até que você tenha uma palavra errada. Até que você tenha uma atitude errada. Que faz Deus se retirar da tua vida. Que faz Deus virar as costas e ir embora da tua vida. E quando Deus vai embora, quando Deus se retira, então a nossa vida mergulha num poço sem fim. E o diabo jubila. Aquele diabo que te viu lá atrás, cantando, pulando e saltando, quem sabe hoje está te vendo destruído. Você se enganando a si mesmo, mentindo para você mesmo. Talvez até você diga, eu estou muito bem, obrigado, melhor do que antes. Mas o tempo é o tempo. E tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. Que Deus possa ter falado com você, comigo, como falou comigo nessa noite. 2 fases. As fases mudam. Elas trocam, dependendo das nossas atitudes. Se ela não tivesse se metido naquilo, era problema de Moisés com Deus. Não era problema dela com Moisés. Era problema de Moisés com Deus. E vejam bem aonde ela se põe. Porventura, Deus não falou comigo também, contigo, Arão? Deus falou com Moisés, fala conosco, que Deus disse, com os outros eu falo por sonho e por visão. Com Moisés, eu falo boca a boca, face a face. Que Deus possa nos ajudar, nos esclarecer, que nós possamos nos acordar e ficar no lugar que Deus estabeleceu para nós. Sabe, hoje eu vinha com alguém e uma pessoa me puxou um assunto de pessoas que não estão mais caminhando com a gente. Eu disse, por favor, não me fale nada de ninguém que passou por aqui, que teve aqui, que Deus guarde, não é problema meu. Sabe, eu tenho a minha vida, eu preciso cuidar de mim. Você já viu uma mulher para cuidar de uma casa, ela passa um dia inteiro numa casa, arrumando uma casa o dia inteiro. Como é que uma mulher vai sair lá na casa do vizinho para se preocupar com a casa do vizinho? A Bíblia diz que quem está de pé se cuide para não cair. Meu Deus, para mim cuidar de mim, para mim não cair, é um trabalho danado. Eu tenho que vigiar meus olhos, eu tenho que vigiar meu ouvido, eu tenho que vigiar minha boca. Eu tenho que vigiar meus olhos para não estar olhando para qualquer coisa, para coisas que eu não tenho que olhar. Eu tenho que vigiar meus ouvidos para não ficar ouvindo coisas que não vêm da parte de Deus. Eu tenho que cuidar da minha boca para não falar o que eu não devo de falar. Então, isso dá um trabalho danado. Lidar com a nossa mente, com nossos pensamentos. Entendeu? Então, cuidar da gente já é um trabalho doido, um trabalho louco. Então, eu vou me preocupar. Não. Ore apenas. Mas se mantenha no trilho. Fique no centro da vontade de Deus. As coisas só mudam quando a gente toma atitudes e posições que não deveria de tomar. 2 fases. Sabe, às vezes, todas as vezes. Preste atenção, é uma coisa muito bacana. Há uma luta das trevas com a luz, da luz com as trevas. Toda vez que o diabo te vê bem com Deus, ele trabalha maciçamente para te tirar da presença de Deus, para que Deus se afaste da tua vida. Aí quando você mergulha no fundo do poço, o diabo toma o senhorio sobre a tua vida. Aí é o contrário. Aí lá do outro lado, Deus, através do Espírito Santo de Jesus, ele olha e te vê mergulhado nas mãos do diabo. E Deus sonha em te tirar dali. Deus espera que tu te arrependa, que tu volte. A palavra voltar é... Eu daria uma pregação inteira sobre voltar. A gente comete burradas na vida e a gente segue adiante e vai deixando um rastro para trás. E a Bíblia não manda eu prosseguir deixando o rastro. A Bíblia manda eu voltar para arrumar aquilo ali, para consertar aquilo ali. Mas às vezes o orgulho não nos deixa voltar.
A raiva, o ódio, o rancor, as coisas que estão guardadas no nosso coração não nos deixam voltar. E a gente resolve prosseguir, achando que está servindo a Deus de uma maneira correta, mas você deixou uma cola, um rastro lá atrás. E aquele rastro tem que ser consertado. Se não for consertado, quando você chegar no portal do céu, você pode ser barrado lá. 2 fases da vida de Miriam. Ainda bem que ela entendeu e que Moisés orou por ela. Que Moisés não podia dizer, eu não vou orar para essa rebelde. Ela falou mal de mim, que Deus castigue ela. Mas os verdadeiros líderes, os verdadeiros servos de Deus, eles apanham, são traídos, são injuriados, são caluniados, sofrem ingratidões. Mas sabe qual é a resposta deles? Orar pelos seus inimigos, orar pelas pessoas que fazem aquilo. É assim que age um Moisés da vida. E a única pessoa capaz de devolver a cura foi através exatamente de quem ela falou, de Moisés. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que o Espírito Santo te ajude, que você possa entender os planos e os caminhos de Deus.